Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 6. Um líder hesitante. A hesitação prevalece no Senhor dos Humanos, mais uma vez. A princípio, Elgar permaneceu calado. O líder dos humanos hesitou sobre as palavras de Zarus. Contudo, após algum tempo, sua feição alterou-se de totalmente sisuda para uma face de deboche. O humano começou a rir desenfreadamente. "Está de zombaria, Zarus", disse Elgar, recuperando-se do longo riso. "Você insiste com essas histórias do pergaminho novamente? Não percebe que essas suas predições são infundadas, meu amigo?" Elgar estava totalmente descrente das palavras de Zarus. O elfo sentiu-se profundamente ofendido. Sua vontade foi abandonar Elgar e partir, sem preocupações e aflições. Contudo, Zarus sabia que ele tinha aquele papel por cumprir, aquela missão por desempenhar. Ele recebera o pergaminho e seu trabalho era interpretar as mensagens e transmiti-las aos povos. Ele apenas estava realizando sua missão: informar e alertar. Apenas isso. Sendo assim, conteve-se e tentou soar mais convincente. "Veja bem, Elgar", disse o elfo, tranquilamente. "Se você acredita em todas as palavras que acabou de proferir, sobre predições infundadas, diga-me, por que criou este evento? Por que seu primogênito não é seu sucessor? Por acaso você acreditou no que lhe foi dito outrora?" O silêncio abateu-se sobre os dois. Elgar pairou pensativo. O líder dos humanos voltou sua atenção para a escuridão da noite, para a imensidão das planícies além de onde se encontrava. Ele recobrou todos os pensamentos que o dominaram alguns dias atrás, suas dúvidas, seus anseios, suas angústias. Ele recordou todo o tempo em que a preocupação havia possuído sua mente. Zarus tinha razão. Elgar lembrou-se de seus momentos de dúvida. Dúvida essa resultada de um encontro prévio com o guardião do pergaminho. "Você está certo, meu caro amigo. Gostaria de me desculpar", disse Elgar, mostrando reconhecimento às palavras do elfo. "Confesso que somente criei esta competição por receio. No entanto, convenhamos, Zarus, aquelas palavras não se mostraram verdadeiras até agora, e provavelmente jamais se tornarão verdade." O Senhor dos Humanos parecia duvidoso. "Você é um poço de incertezas, Elgar", disse o elfo, um pouco exaltado. "Você apenas se afunda em anseios e dúvidas, e não consegue sair. Você é líder, mas não sabe liderar. Além disso, você tem provas de que o Nosgorion é um artefato criado pelos deuses. Ele não marca data nem local para os acontecimentos. Eles acontecem quando devem acontecer. E quanto a Beleros? Até hoje lamento por não ter compreendido as metáforas do pergaminho mais cedo, para poder evitar Beleros de seus infames atos." Zarus alternou seu tom de desafio para algo próximo do pesar. Elgar fitou o chão. Ele sabia e reconhecia que o pergaminho guardado por Zarus era realmente sagrado. Afinal, muitos fatos aconteceram como preditos. Embora a inscrição que perturba Elgar ainda não tenha manifestado nenhum sinal, as ações recentes tomadas pelo Senhor dos Humanos parecem ter sido preventivas. "Sim, Zarus", iniciou Elgar, pouco à vontade. "Você tem toda a razão, afinal, você é o guardião do Nosgorion. Contudo,
saiba que não cancelarei meu evento. Não impedirei que meus filhos continuem com esta tão valente e distinta disputa. Eles estão bastante empolgados e eu não quero desapontá-los, desistindo desta ideia tão promissora e audaciosa. Zaros fitou Elgar incrédulo. O elfo acreditava que um fim para a competição, naquele momento, poderia evitar uma grande catástrofe no futuro, visto que os indícios estavam claros, pelo menos para ele. Porém, Elgar não queria causar descrédito com seus filhos e seu povo, que, desde seu anúncio, estavam em polvorosa com o evento. O elfo, mostrando certa indignação e desaprovação em relação à relutância do Senhor dos Humanos, aproximou-se de Elgar e, olhando fixamente nos seus olhos, disse: O Nosgorion anunciou 3 períodos para a história de Nosgor, como se fossem, para os criadores, os períodos de um dia. O primeiro, pela manhã, a alvorada das criações, quando as raças nasceram. O segundo, à tarde, a tempestade vespertina, quando os males do mundo foram varridos para as profundezas da terra com uma forte tormenta. O terceiro, no entardecer, o crepúsculo de sombras, onde a tempestuosa disputa trará a escuridão. Em minha última abertura do pergaminho, o crepúsculo de sombras foi mencionado novamente. É o período que está por vir. Uma maldição surgirá da coragem, e a disputa pelo poder alimentará esta maldição. Você percebe, Elgar? Você consegue entender o significado dessas palavras? Muitas palavras e poucos significados para mim, Zaros, respondeu Elgar, desdenhando todo o contexto histórico citado pelo elfo. Afinal, você é quem decifra enigmas sagrados. Elgar, abra os olhos e veja. Abra os ouvidos e escute, disse Zaros, em tom sisudo e inesperado. Uma maldição surgirá da coragem, significa que nascerá dentre os humanos, os detentores da coragem. A disputa pelo poder alimentará a maldição, ou seja, sua competição entre seus filhos somente aumentará este mal vindouro. Resumindo, você deve parar com esta tolice caso se preocupe com nosso futuro. Tolice? Irrompeu Elgar, irritado. Meu evento é uma tolice. Desculpe-me, Zaros, mas suas palavras não fazem sentido algum. Não me adianta você falar em grande mal ou fim do mundo. A meu ver, esse seu falatório é tolice. Não importa o quanto você insista, eu não cancelarei minha competição. Nosgor está correndo perigo, Elgar, disse Zaros, em tom de intimidação. O futuro de todos pode depender unicamente de suas atitudes. Por favor, não insista, Zaros, irrompeu Elgar, rígido. Não gaste suas palavras em vão. Nada me fará parar. Zaros abriu sua boca mais uma vez, mas ele percebeu, era inútil falar qualquer coisa. Nada faria Elgar desistir de sua ideia. Nada faria o Senhor dos Humanos voltar em seus atos e palavras. Elgar estava irredutível, e para Zaros, o comportamento do amigo humano lembrava muito um anão, bastante conhecido entre eles. Você está parecendo Nalim, bradou o elfo. Seu comportamento muito me lembra o dele. Esta sua relutância. Se você não me escutou, sei bem quem tem ouvidos para escutar-me. Até logo, Elgar, e boa sorte a todos nós. Após recolocar seu capuz na cabeça, Zaros começou a andar, afastando-se de Elgar. Espere, Zaros, disse Elgar, receoso. Não há necessidade para partir tão abruptamente. Desculpe-me, Elgar, disse Zaros, caminhando para mais longe do líder dos humanos.
Preciso encontrar alguém que me escute. Não posso perder tempo. O tempo é mais precioso do que aparenta. E o elfo adentrou na escuridão da noite fria. Elgar permaneceu no local, sentindo-se um tanto desolado. E se Zaros estivesse certo sobre todos os presságios descritos pelo pergaminho? O que o líder dos humanos poderia fazer para remediar os possíveis danos causados por sua teimosia? Elgar ficou confuso, talvez mais do que alguns dias atrás, quando relutava sobre como escolher seu sucessor. Enquanto isso, Zaros partiu em busca de outro indivíduo a quem poderia compartilhar suas recentes descobertas. Ele tinha certeza que este outro sujeito seria capaz de ouvi-lo atentamente sem questionar. Além disso, o elfo sabia que a pessoa em questão também estava no vilarejo de Darlos. Assim, não despendeu muitos esforços para encontrá-la. Darlos era um vilarejo recente, contudo bastante organizado. A maioria das casas, todas de madeira bruta, tais quais as de Brava Margem, tinham plantações de videiras em suas proximidades. A uva e o vinho eram os principais produtos do local, além de peixes, é claro. A pesca era típica entre os humanos. No centro do vilarejo, uma construção de tamanho maior levava destaque por ser o salão principal, onde vivia o líder local, Gelden, filho de Egnaron. Elden, irmão do governante do vilarejo e também filho de Egnaron, ergueu sua morada próxima ao porto, pois facilitava na sua ocupação. Ele era pescador. Próxima à casa de Elden ficava a casa de Arnus, um antigo mago de Brava Margem. O ancião, de barbas e cabelos brancos e longos, havia se retirado dos afazeres mágicos há alguns anos, pois além de estar bastante velho, ele sentia-se cansado da magia e da vida, embora não as conhecesse como deveria. Na casa de Arnus dormiam alguns magos de Brava Margem, que estavam no vilarejo prestigiando a competição dos filhos de Elgar. Dentre estes indivíduos estava Galdor, o mago que descobrira a magia. Enquanto dormia, Galdor tinha o costume de manter seu cajado embaixo do travesseiro. Naquela noite, o maior mago de Nosgor foi surpreendido por uma voz que sussurrava seu nome do lado de fora da casa. Galdor! Galdor! Sussurrou a voz, clamando pelo velho mago. Sei que está aqui, Galdor! Assustado, Galdor levantou-se num salto e rapidamente sacou seu cajado debaixo do travesseiro. Por meio de sua magia, o mago criou um feixe de luz em um de seus dedos para iluminar seu caminho pela escura casa. O velho homem andou sorrateiramente até o lado de fora. Fez o máximo de silêncio que podia para não acordar ninguém. Então, no exterior da casa, deparou-se com um indivíduo vestido com uma capa escura e um longo capuz cobrindo seu rosto. — O que faz aqui, Elgar? Indagou o velho mago, ainda sonolento. — Por que não está dormindo? Não acredita que esteja muito tarde para conversas e conselhos? O senhor dos humanos estava afoito e preocupado. Ele olhava para todos os lados, desconfiado, procurando por alguém. Ele não veio até aqui? Onde ele está? Perguntou Elgar, atônito e ansioso. Acalme-se, homem, disse Galdor, exaltado. Ele quem? Quem deveria ter vindo até aqui? O mago ficou assustado com o estranho comportamento do líder de seu povo. Elgar mudou sua feição, parecendo estar aliviado. Ele olhou em volta mais uma vez, então voltou a falar com Galdor, num tom de voz mais sereno. Pensei que Zaros o procuraria. Estive com ele há pouco. Há outra inscrição no pergaminho.
e ele solicitou a mim para cancelar a competição, pois há uma grande maldição vindoura e estou confuso. Preciso de sua ajuda, caro amigo. Zaros? Ele não estava de partida para o leste? Indagou Galdor, também confuso com todo o falatório de Elgar. Ele ainda não foi, respondeu o senhor dos humanos. Disse que precisava me encontrar antes de partir. Você precisa de descanso, Elgar, sugeriu Galdor, tranquilamente. Está tarde. Você deve repousar. Não somos mais jovens como antigamente. Seus últimos dias têm sido muito exaustivos. Vá, descanse e amanhã conversaremos sobre Zaros, disse o mago, também conselheiro de seu líder. O senhor dos humanos concordou. Galdor o conhecia muito bem. Ele estava realmente exausto, tanto no físico quanto na mente. Suas responsabilidades perduravam desde a alvorada do mundo, e esse fardo pesava a cada dia que passava. Assim, a competição serviu, também, como uma forma de Elgar livrar-se de grande parte de suas tensões. Certo, concordou Elgar, parecendo mais calmo. Irei descansar. Encontro você amanhã. Boa noite. Despediu-se Elgar, voltando-se para o caminho da casa de seu neto Elden. Galdor despediu-se de Elgar e voltou-se para a porta da casa onde estava hospedado. Contudo, antes que pudesse abrir a porta, Galdor surpreendeu-se com um objeto pendurado na soleira da porta. O mago aproximou-se lentamente e então percebeu do que se tratava. Era um envelope. O que isto está fazendo aqui? Perguntou o mago para si mesmo, olhando em sua volta, desconfiado. Utilizando seu cajado, o mago cutucou para derrubar o envelope, preso à soleira com um minúsculo cravo de ferro. No verso do envelope, um selo de cera o mantinha lacrado. Na fronte, 4 grandes palavras estampavam o destinatário e as instruções de como o conteúdo deveria ser lido. Para Galdor, leia sozinho. O velho mago observou os arredores e não avistou ninguém. Ele reconheceu aquela forma de escrita e sabia que o conteúdo do manuscrito, no interior do envelope, estava relacionado ao que Elgar havia lhe comentado momentos antes. Contudo, Galdor percebeu o que estava acontecendo. Logo, clamou pelo remetente do envelope. Zaros, murmurou Galdor, impaciente. Mostre-se. Sei que você está aqui. O mago suou irritado. Alguns instantes de silêncio e apenas um rosnado de um cão se ouviu ao longe. Logo, Galdor escutou alguns sons de animais noturnos. E então, do meio de alguns barris velhos de vinho, uma suave gargalhada foi emitida. Meu bom amigo Galdor, disse Zaros, encapuzado e ainda se recuperando da boa risada. Parece que não consigo despistá-lo, remendou o elfo, saindo das sombras. Não acredita que seja tarde para brincadeiras? Resmungou o velho mago. Por que você não me poupa uma leitura e relata o que tem neste envelope? Cumprimentou Galdor, irônico. Desculpe, amigo, mas não tenho muito tempo, revelou Zaros, caminhando para longe. Preciso partir imediatamente. Leia o texto com atenção e tente convencer Elgar de parar com a competição. Adeus. Relembre a força de seu nome, Galdor. O elfo despediu-se sem ao menos dar tempo de Galdor perguntar-lhe como estava. Zaros, seu desajeitado, balbuciou Galdor para si mesmo. O mago voltou para o interior da casa cuidadosamente,
evitando qualquer ruído que pudesse acordar seus companheiros. Seu cajado, utilizado de apoio, batia levemente no assoalho de madeira. Utilizando seus poderes mágicos, iluminou seu caminho com um feixe de luz no dedo indicador. Então, sentou-se em sua cama e iniciou a leitura do texto escrito por Zarus. O pergaminho escrito pelo elfo continha os textos Os Três Tempos e Crepúsculo de Sombras, fielmente transcritos do Nosgorion, o pergaminho mágico guardado por Zarus. E abaixo, após as escrituras, algumas explicações e entendimentos pessoais do próprio elfo. Ao final das palavras manuscritas por Zarus, Galdor temeu o que pudesse acontecer. O mago precisaria impedir Elgar antes que fosse tarde demais. Fim do capítulo 6.